Tem uma coisa que toda geração faz, e a gente vai fazer isso daqui a algum tempo, quando for um pouco mais velho também, dizer: ah, irmão, mas no meu tempo, sempre houve depravação entre os homens. Não, porque hoje em dia é tanta depravação, sempre houve. Sodoma e Gomorra, a depravação era tão grande que quando Deus envia anjos, os homens desejaram ter os anjos, se é que você me entende. Desejaram ter relações sexuais com os anjos, a ponto deles serem protegidos dentro da casa de um homem de Deus. Depravação sempre houve, crises, André, sempre houve, cativeiros sempre houve. A igreja, Israel, sempre viu cativeiros acontecendo, porque uma geração vivia milagres em Deus, mas ao longo do tempo a geração seguinte se esquecia do que Deus havia feito no passado e começava a negociar princípios, valores. Aí começava a trazer para dentro das suas tribos mulheres de outras culturas que adoravam outros deuses, começaram a negociar o altar de adoração. E aí o que acontece? A geração seguinte era levada cativa, os príncipes sendo levados para a Babilônia. E a gente fala: uau, que loucura, cara. A gente está vivendo no meio de uma Babilônia hoje, irmão. Babilônia sempre existiu. A grande questão, cara, olha para mim, tem sabedoria de Deus fluindo aqui. A grande questão é que a gente olha para Daniel e a gente acha incrível o fato de Daniel exercer influência no meio da Babilônia. Mas o que eu quero que você entenda é que o que fez Daniel ter relevância dentro da Babilônia era o fato da Babilônia não ter relevância dentro dele. O jejum de Daniel nada mais foi do que ele deixando claro para ele e para todo o inferno: ei, os manjares não me compram, porque eu já fui comprado. Os manjares não me seduzem, porque eu já fui chamado. Ei, irmão, olha para mim. As crises não são pretexto para você desistir. Desculpa. Talvez você se convenceu disso, talvez você convenceu alguém disso. O momento não é o melhor, o cenário não é o melhor. E quando foi, e quando você precisou disso, irmão, qual é a glória de um Deus dos exércitos se ele não vencer batalhas no campo de batalha? Qual é a glória de um Deus de milagres se os milagres não se manifestarem em meio a impossibilidades? Ei, é incrível quando a gente vê Deus curando uma gripe, mas é sobrenatural quando a gente vê Deus expelindo um câncer. A gente precisa entender que alguns diagnósticos nada mais são do que uma forma de quantificar a dimensão do milagre que Deus está fazendo em você. Então não use a crise como pretexto para parar. Jesus não usou a cruz como pretexto para desistir de você. Cara, ele tinha todos os pretextos, todas as desculpas. Moisés era gago. Quem sou eu para entrar na presença de Faraó e militar pelo povo? Davi era baixinho e era tão franzino em relação aos seus irmãos, que eram fortes e belos, que nem cogitado foi para participar da reunião em que o rei seria ungido. José foi levado cativo. Ali parecia que os sonhos que Deus havia gerado nele foram abortados. O cativeiro durante anos foi a realidade de José. Ei, irmão, olha para mim. Noé olhou para uma floresta ao redor dele e nos próximos 100 anos, nas próximas décadas, ele precisou transformar daquela floresta em matéria-prima para algo surreal que Deus havia chamado ele para construir. Você percebe? Moisés era ruim demais ao falar. Davi era improvável demais a ser chamado. Noé tinha uma tarefa difícil demais. Jesus tinha uma cruz pesada demais, a ponto de não resistir carregá-la durante todo o percurso. Chamaram um homem para ajudá-lo a carregar até o final. Irmão, nenhum deles usou como pretexto os desafios, mas usou isso como combustível para cumprir a promessa que Deus havia feito. Ei, olha para mim, se você permanecer confiando no Deus que prometeu, você vai ver as promessas se cumprirem pelo mesmo Deus que fez as promessas. God will, God be, irmão. O Deus que envia, o Deus que promete, é o mesmo Deus que sustenta, é o mesmo Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ei, é como se Deus falasse: eu já depositei em você a matéria-prima do teu milagre. A porção de fé que você tem, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente. A porção de fé que você tem é suficiente para ativar o poder de ressurreição que em você foi depositado. Irmão, essa palavra, essa passagem é uma das que eu sou mais apaixonado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos agora habita em nós. Você pode declarar isso? Diga: há poder de ressurreição depositado em mim. Diga: há poder de ressurreição depositado em mim. Não, você não acredita nisso, irmão.
Porque se você acreditasse, você celebraria mais. É como se Deus falasse: ei, tudo que pode parecer morto em você, basta uma palavra minha e vai ressuscitar. Há poder de ressurreição depositado em mim. Não é um consolo, é uma verdade. Não é um consolo como às vezes a gente, como humano, incapaz e limitado que é, chega no meio de um funeral, não tem o que falar, irmão. O que você vai falar para alguém que perdeu ou alguém que ama? Você fala: ei, tá tudo bem, fique em paz. Não tem o que falar. A gente precisa entender que palavras que Deus liberou não são consolo para no meio da crise a gente ficar se sentindo um pouco mais coberto. Ah, não, pelo menos eu vou confiar nessa palavra porque ela vai trazer um pouco de consolo para mim. Não é consolo, é transformação. É Deus movendo cativeiros, é Deus mudando histórias, é Deus derrubando gigantes. Uai, seu app de vídeos curtos.